Compartilha que a gente está de volta, viu? Lembrar que esse projeto é inclusivo da Lei Paulo Gustavo de 2023 aqui na cidade de Iguatu. E agradecer a todos vocês que ficam sempre com a gente, é um prazer imenso estar aqui debatendo sobre esses temas que são tão importantes para a nossa comunidade. É muito importante ter você ouvindo, pelo menos, né? Eu sempre acredito que só o fato de você ouvir, de você querer ouvir, já é querer aprender. E quando você aprende, a gente se desprende de muita coisa, né? Ou não também. O ser humano é feito de dualidades. Queria agradecer a presença hoje, aqui nesse episódio, do Manuel Teixeira, líder pastoral da Igreja Metropolitana aqui em Iguatu. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, porque agora a gente vai falar sobre um tema que faz parte da nossa vida, está na nossa vida, que é espiritualidade, né? Como vocês já viram aí, comunidade LGBTQIAPN+, e o direito à fé. A gente sabe que todos nós temos o direito de... Eu sempre digo, né, que nós precisamos, na verdade, nem o direito, mas a gente tem a necessidade de acreditar em algo, em alguma coisa que lhe faça bem e que não interfira no direito do outro. E hoje eu convidei uma pessoa que é muito meu amigo. A gente se encontra pouco, né? Mas sempre que a gente se encontra tem muita coisa para falar. Isso é o bom de se encontrar pouco, né? Porque tem muita coisa para falar. E que vivencia isso no seu dia a dia, a espiritualidade, diversas experiências, inclusive, com relação à espiritualidade, que é Messias Pinheiro. Muito obrigado, Messias, pela presença e por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Lucas, inicialmente eu que agradeço pela oportunidade da gente poder bater esse papo falando de espiritualidade, falando de nossas vidas e dessa conexão entre a nossa humanidade e a nossa divindade, né? E aí eu lhe peço permissão para a gente fazer uma oração, convidando a Santa Ruá, o Espírito Santo de Deus, para soprar sobre nós neste bate-papo, tá bom? Fica à vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tu que se manifesta de diversas formas em diversos lugares, que és também mãe, mãe da criação. Nós pedimos o teu sopro sagrado sobre nós, sobre esta conversa, para que de nós possa sair palavras de unção, palavras de sabedoria, palavras do seu sonho para toda a humanidade. Eis-nos aqui enquanto servo da tua mensagem, a mensagem de amor, a mensagem de vida, a mensagem da eternidade para todos nós. Assim seja. Assim seja. É, Na sua oração você falou uma coisa que eu achei bem interessante. És também mãe, né? A gente é aprendido de que Deus é masculino, mas a gente não sabe se Deus é masculino, se Deus é feminino, né? Certo que Deus, é a força suprema, né? Como é que tu vê isso, assim, na tua vivência? Nós que somos de origens cristã, né, e que vivenciamos essa experiência, somos ensinados que Deus é Pai. Mas existem outras experiências que se desconfigura dessa imagem e vê Deus enquanto mãe, mãe da criação, aquele que gera. E aí a gente, enquanto ICM, o Messias de forma muito particular, não se prende a esse detalhe, se ele é pai ou se ele é mãe. Ele apenas é. Ele apenas é, eu acho muito massa isso, de que eu aprendi ao longo da minha vivência que eu sempre fui muito religioso, sabe? Espiritualista, vamos dizer assim, né? Religioso, inicialmente eu sempre fui, nasci num berço cristão, minha família era toda evangélica da congregação cristã no Brasil, minha família paterna. O meu pai, o meu avô, com quem eu convivi muito, ele era rezador. Hoje eu entendo que ele era um bandista, né? Pelo que eu vejo hoje do que ele praticava, eu acredito muito que ele tinha uma tendência para esse lado da Umbanda. Meu pai, católico não praticante, minha mãe também católica não praticante, mas eu fui muito praticante na igreja católica, coroinha, é, inclusive tomava o vinho da sacristia. Quando eu era coroinha, eu fazia uma coisa que eu acho que o padre não vai ver esse programa, que ele mora na Itália hoje. E quando eu era coroinha, eu sempre servia a galheta. Você que sabe o que é galheta, né? Sempre servia a galheta com a água e com o vinho. E o que era que eu fazia? Ele tinha um vinho muito vinho importado e eu sempre colocava mais vinho do que o que ele ia usar, porque eu não tinha como colocar de novo na garrafa. Então eu bebia, perdão, senhor.
mas era bom, viu, porque era importado. E aí sempre fui muito atuante na Igreja Católica, lá em Belmonte, Paróquia Nossa Senhora das Dores, e também na Paróquia São José. Fui coroinha, fui renovação carismática, inclusive tenho um carinho muito grande pela renovação carismática ainda hoje. Fui equipe da liturgia, que fazia as leituras, e era muito bom. Só que aí coisas aconteceram e hoje eu não sou mais católico, praticante, sou cristão e frequento uma casa de Jurema, ou seja, uma vivência, muita coisa aí. E eu acho esse tema de você ser espiritualista, de você ter o seu espiritual aflorado, muito importante, né? E principalmente quando você é LGBTQIAPN+, hoje, porque as pessoas dizem, mas tu não é gay, vai pra igreja fazer o que lá? Né? Sempre tem muito. Já teve isso acontecer isso contigo? Direto. As pessoas dizem, vale, tu vai pra igreja e tu é gay. Como é isso pra tu? Inicialmente, eu gostaria de falar, Lucas, que a minha experiência, ela vem da religião católica, né? Durante toda a minha infância e aí juventude. Eu sou fruto da Pastoral da Juventude do Meu Popular, que é um grupo de jovens da Igreja Católica. Também fui da Renovação Carismática, catequista, líder comunitário, então várias funções dentro da Igreja Católica eu vivenciei. Só que eu vivenciei também uma experiência de opressão e de muito conflito, que é a experiência do chamado vocacional. Uhum. Lá na minha fase de juventude, entre os 16 a 7 anos, 18, eu sempre me senti chamado à vida religiosa, a morar numa congregação e em comunidades. E aí chegou um determinado momento que, ao fazer o encontro vocacional e todo aquele acompanhamento, a minha vocação ela não pôde seguir em frente, porque eu sempre dizia que eu era gay, que eu era uma pessoa LGBT. Tu nunca escondeu Nunca isso? escondi. Bem que hoje, quando eu paro para pensar por que Por que 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 eu não fiquei calado? é, são 20 anos de que os vidros do meu armário foi quebrado. E aí, mas isso foi que me fez ser quem eu sou. Uhum. Porque a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, como a gente vive essa experiência da verdade da nossa Uhum. história? Uhum. Quando o outro nos denomina, chamando a gente de viado, de gay, Uhum. quando o outro nos coloca no lugar de condenação, dizendo que nós, por sermos quem somos, já estamos predestinados ao inferno, Uhum. quando o outro quer nos enquadrar em determinados padrões, e aí a gente vive essa grande e dolorosa paixão, grande e doloroso percurso de nos acolhermos e de percebermos quem somos. E aí foi esse versículo bíblico, conhecereis a verdade vos libertará, que me acompanha em toda a minha trajetória. Sim. Porque essa experiência com o eterno, com o sagrado, com o mistério, que diz eu sou. E eu, sendo quem sou, preciso me amar e preciso vivenciar a minha espiritualidade. Então, eu tive o percurso daquela religiosidade cega, eu Sim. tive o período do afastamento das vivências religiosas e de deserto, até conhecer a Igreja da Comunidade Metropolitana e retornar a essa experiência de vivência comunitária da fé. Mas uma coisa que eu sempre tive certeza é que estamos aqui de passagem. E Sim. aí, nesse período de passagem aqui, o eterno se revela em nós, o eterno se manifesta em nós, e da mesma forma que em Jesus existe a dimensão sagrada, a dimensão divina, nós também somos convidados a vivenciar e a cuidar do nosso espírito, da nossa espiritualidade e a vivenciarmos a nossa dimensão divina. Nós somos divinos e humanos, humano-divino. Isso é muito interessante e importante, né, falar sobre isso. Estou vendo aqui os comentários, e muitas pessoas parabenizando pelo debate. É, tanta loucura em amigos, acompanhei um pouco de sua fase inicial. Daca Pedrosa, Darquinha lá de Mombasa. que acompanhou aí. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu passei por uma experiência traumática na igreja. E por muito tempo eu não gostei de falar na Igreja Católica. E por muito tempo eu não gostava de falar sobre isso, porque eu tentava entender, sabe, isso na minha cabeça. Por quê? Se a gente se doava, né? A gente estava ali levando a sua vida para aquela vivência e tudo mais. Que foi um coordenador do grupo, de um dos grupos que eu participei, ele se assumiu
se permitiu ser quem ele era, né? Ser gay. E aí ele foi expulso. O padre da época expulsou ele. E lembro-me ainda hoje essas palavras. E quem andar com ele também vai ser expulso. E me revoltou de um jeito, porque assim, todas as pessoas, inclusive pessoas que ele ajudou, pessoas que foram como que ele foi como pai para essas pessoas, viraram as costas para ele. E eu fui o único que não, sabe? Que não virei as costas para ele, porque eu tinha essa gratidão a ele também, porque ele também tinha me ajudado. Inclusive, quando eu lembro dessa história, eu me lembro muito da música, talvez você conheça, Abraço de Pai, de Valmir Alencar, que, estou arrepiada, que foi ali que eu me encontrei, naquela música, aquela letra daquela música foi que me ajudou a me encontrar. E questionar essas coisas também. E aí eu também fui expulso, sabe? E eu fiquei começar a pensar assim, por que essa maldade no coração? Né? É muito, eu acho muito sábio, muito forte esse o direito à fé. Será que porque eu sou gay eu não tenho direito de acreditar, não tenho direito de vivenciar ou de repassar essa palavra? Né? Será que essa palavra que foi escrita foi só para certas pessoas? Uma pessoa que tem uma outra vivência também não tem um coração, não tem. Me questiono muito hoje sobre isso, sabe? Hoje eu tenho na minha mente bem definido que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada por Ele e pelo Espírito no coração dos apóstolos do ser humano, mas que também é a vivência da história de um povo. E enquanto história de um povo, e enquanto sociedade, então lá vai encontrar de tudo. Agora somos nós, a partir dos nossos interesses, das nossas relações de poder e de dominação, que pegamos versículos específicos e utilizamos para determinados fins. E muitas vezes esquecemos de utilizá-la como ferramenta de luz, como instrumento de salvação. E aí eu não quero adentrar nesse patamar, mas a gente não pode fugir de que muitas religiões, de que algumas determinadas lideranças utilizam o nome de Deus de forma em vão, quando mata, quando é utilizado para matar, para oprimir. Afinal, nós somos um país que mais matam pessoas LGBT. E aí onde fica a vida, onde fica a dignidade humana, onde fica a mensagem do Criador, né? Que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, quando Deus diz que todos tenham vida, nós também temos o direito a essa vida. E tem um versículo lá em Jeremias que diz que Deus o conhecia antes mesmo que ele o nasceste. Então, se nós acreditamos que o eterno, que o mistério, ele é tão profundo que conhece tudo, então antes mesmo de nós nascermos, ele já sabia quem nós seríamos, porque nós acreditamos que foi ele que nos fez. Então ele já sabia que o Messias, que o Lucas e que tantas outras pessoas seríamos pessoas LGBT, que teríamos atrações afetivas e sexuais por pessoas do mesmo sexo e que principalmente seríamos amados e amadas por ele, por aquele que nos fez. E aí a palavra também diz que a eternidade, que é a salvação, é para quem crê em Jesus, é para quem crê, e não o que a gente diz que vai ser salvo ou não. Então, se nós acreditamos que nós somos filhos e filhas de Deus, e acreditamos que a salvação é através da história de Jesus, do percurso que ele fez, para nos mostrar a vida, nos mostrar a dignidade, nos mostrar o caminho da salvação, nós seremos salvos. E aí, para nós, Deus se manifesta em Jesus, mas para outras pessoas, ele se manifesta em outros nomes. Exato. Essa sua fala me lembrou quando eu estava organizando esse projeto e automaticamente essa questão da fé, eu disse, não, tem que ter um episódio que fala sobre isso. Porque eu lembro muito do quando as pessoas dizem assim, Deus lhe fez como sua imagem e semelhança. Aí vem uma voz na minha cabeça, como é que chama quem tem voz na cabeça? Como é que chama? Aquela transtorno que tem voz na cabeça, como é? Esquizofrênico? Esquizofrenia. A esquizofrenia vem na cabeça, né? Diz assim, Deus fez imagem e semelhança, mas você não, porque você é gay, né? Só quem é imagem e semelhança de Deus é os héteros. Você não, porque você é gay. Aí eu fico pensando, por quê, né? Eu fui gerado como qualquer outra pessoa,
né? Eu acredito que Deus é que Deus é a energia que Ele é. Acho a história de Jesus uma história muito massa. Acho que Jesus foi realmente o cara, né? Não nego a existência como muitos lugares negam. E por que eu não posso ser a imagem e semelhança de Deus, né? Essa passagem aqui, nós somos a imagem e semelhança, eu acho ela muito profunda, e aí eu consigo visualizar Deus nessa perspectiva. Deus é diversidade. Deus não é o velhinho da cabeça branca sentado em um trono. Deus é esse ser que se manifesta em cada criação, em cada obra da sua criação, em cada homem, em cada mulher. E aí, ao olharmos para nós percebemos que nós não somos iguais, nós somos diversos. Então, em cada ser há o toque de Deus, há a presença de Deus. Agora, a gente só consegue reconhecer, a gente só consegue sentir e perceber se a gente estiver em conexão. E como é, Messias, essa conexão? Quando nós fazemos escolha, a escolha de sermos luz, a escolha, a decisão de estarmos em comunhão com a humanidade e assumirmos o compromisso de cuidar da criação, de junto com Deus sermos responsáveis pela mãe natureza, pela vida, pelos animais, pelas pessoas. Quando a gente assume esse compromisso e reconhece esse mistério em cada fruto dessa criação, as coisas fluem. Você vê as coisas simples, né? Hoje eu estava limpando aqui e não tem como mostrar, mas tinha um ninho ali em cima, né? E eu sei que esse ninho ele suja o espaço, eu sei que daqui a pouco os passarinhos vão encher de pichilinga esse negócio aqui, mas eu não tenho coragem de tirar o ninho dali, porque não é por acaso. Aí eu vou fazer uma viagem bem viajada aqui agora na minha cabeça. Não é por acaso que esse ninho tá ali, não é só. Talvez esse lugar tenha sido escolhido pela natureza, por eles, por Deus, para eles estarem ali, para as pessoas que moram aqui não se sintam só. Eu acho que tudo tem um propósito na nossa vida. A gente está conversando aqui hoje sobre isso para essas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, não é por acaso, né? Ou então nós especificamente falarmos sobre essa temática direcionada para esse lugar não é por acaso, né? As nossas vivências também não foram por acaso, né? Mas quando as pessoas vêm com esse discurso, né, de que Deus, você vai para o inferno, não sei o quê, é como se negasse toda uma vivência, é como se negasse a própria palavra, é como muitas coisas da palavra, é como se negasse a própria existência de Deus, né? Essa tua fala do outro, né? E esse outro também somos nós. E aí nós temos que ter o cuidado de não estar julgando, de não estar condenando. E todo o tempo nós vivenciamos a experiência da condenação e não a experiência da libertação. Todo o tempo nós estamos nesse lugar que é nos colocado o lugar do pecador, né? O lugar do pecado, o lugar da morte. E não é nos ensinado e nos colocado no lugar da vida, no lugar da experiência da ressurreição. E aí um dos mandamentos que para mim ele é muito forte, amar ao próximo como a si mesmo. E é esse como a si mesmo. Nós não queremos muitas vezes vivenciar esse percurso de se conhecer, de se perceber, de assumirmos que nós estamos nessa experiência terrena com data marcada. Por mais que a gente imagine que o amanhã vai chegar, mas nós temos uma data, não importa se é 2 anos de vida, se é 90, todos nós estamos aqui em uma passagem. E aí uma coisa é certa, a gente nasce e vai para a eternidade, vai morrer. E aí não sabemos como. Agora, esse percurso que estamos aqui, independente de crença, independente de experiência, até mesmo aqueles que não crê, precisa ser vivenciado de forma saudável, de forma que a gente possa evoluir. E aí, para nós que somos cristão, é o período de experimentar a eternidade já aqui nesse plano. E aí esse período é o percurso da gente se conhecer, se perceber, assumir as nossas limitações. E aí quando você fala de Jesus, eu tenho Jesus, a experiência que eu tenho com Jesus não é aquela experiência da cruz, do crucificado, mas é uma experiência de um amigo. É uma experiência amorosa de um jovem que viveu 33 anos e que a sua vida foi anunciar a boa nova. A sua vida foi dizer para as pessoas e quebrando as regras da sociedade de sua época,
nos convida também a vivenciar a nossa experiência eterna, sagrada, que a gente chama de espiritualidade, no nosso contexto, na nossa história e na nossa vida. Então, a experiência de Jesus é uma história de um divino humano que questionou uma sociedade, que rompeu barreiras, que quebrou regras, mas porque ele tinha um propósito bem definido, que era anunciar a mensagem daquele que o enviou, que é o que você está chamando de propósito. Então, todos nós temos uma missão aqui nesse plano. Todos nós estamos aqui vivenciando uma experiência. E aí que a gente possa se permitir amar mais, se permitir conhecer as nossas limitações, se permitir vivenciar as nossas tristezas, se permitir viver os nossos percursos. E aí, trazendo para nós que somos pessoas LGBTs, vivenciar esse nosso percurso é vivenciar a experiência da rejeição, é vivenciar a experiência da negação, é vivenciar a experiência do distanciamento, mas também aqueles que conseguem se libertar de quê, Messias? Se libertar das correntes que o amarra e enfrentar a si mesmo e se afirmar, também experimenta a experiência da libertação, da ressurreição. Eu tenho 37 anos e 20 anos que meus pais souberam, que minha família soube, né, das minhas experiências. Que a gente começa a viver antes, mas a gente passa pelo período da negação, né? Tem todas aquelas experiências É. da adolescência como qualquer outra pessoa. Uhum. Mas quando eu tinha 17 anos, 17 para 18, que foi a experiência de me acolher e dizer sou e de me afirmar, e aí me encontrar também na Bíblia, e aí eu lembro agora do texto do amor de Jonas e Davi, né, que está lá em Samuel, daqueles dois amigos, né? Quem Hum. não nunca teve uma Aquela, amizade aquela colorida, né? amizade, Aquela né? amizade. E aí de se encontrar também na Bíblia, nesse texto, quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu me afirmo e passei a enfrentar. Eu cheguei aqui hoje num momento da minha vida que diz, sou esse. E aí assumo um compromisso para que quem venha depois de mim, essa nova geração, não precise sofrer as mesmas opressões. Então a gente passa pelo período da crucificação, de morte ainda em vida, para poder ressuscitar e ainda nessa vida também ser luz para outras pessoas. Ah, é muito interessante isso que você falou, porque eu também tive esse momento de me permitir para minha família, né? E aí é como se tirasse um peso das suas costas, né? Então, um caminhão de cimento saiu de cima de você, né? E aí eu tive um ex-namoradozinho, que hoje a gente ainda é bastante amigo, não somos mais nada, viu, minha gente? Só amizade mesmo. É sim. Aí ele não era assumido ainda para a família dele e ele foi e me perguntou como é que eu faço para me assumir. Aí eu disse, se você não sabe como você faz, então é porque não é a sua hora. A vida vai lhe encaminhar para você fazer. A sua vivência vai lhe mostrar como você fazer, né? A sua experiência vai fazer isso na sua vida. Hoje já fez um monte de coisa aí. Queria ver aqui os comentários das pessoas que estão acompanhando a gente. Antônio Gonçalves colocou uns coraçõezinhos aqui. Rosmari Almeida, amém na oração, né? Pablo Neves, inclusive Pablo, estou esperando sua resposta, viu? Colocou excelente debate, parabéns, Lucas, e ao nosso companheiro Messias Pinheiro. Obrigado, Pablo. Socorro Pereira está assistindo. Tá, obrigado. Daca Pedrosa colocou boa tarde. Olá, meu querido Messias, saudade de você. Tá me devendo uma visita, viu, danado? Cheio da Daca Pedrosa. Reginaldo Linhares estava aqui com a gente, colocou assim: na minha opinião, já está cansado esse disco arranhado de quem decide os que irão para o céu ou não. Uma coisa bem interessante, né? Quem vai para o céu? E aí eu fico pensando assim: o que é o céu? Né? Muitas vezes eu me faço essa pergunta também. E aí fazer a experiência com o sagrado, com o eterno, é se permitir também questionar. Aham, Deus, que é o termo que nós utilizamos, né, mas outras experiências usam outros nomes, aham, ele se deixa ser questionado. aham. A gente amadurece na fé quando a gente se pergunta e busca as respostas. Não aceite experimentar Deus de uma forma como medicamento.
Deus não é um produto. Deus não é um medicamento. Deus é esse mistério que ele é vivenciado de forma muito particular em cada história, em cada sujeito, em cada pessoa, e que é experimentado de forma comunitária. E aí, para nós que acreditamos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que é uma só pessoa em três, mas ao mesmo tempo é três em um só. E aí é um grande mistério, né? É um Como, grande como mistério. reconhecer Deus na Trindade, na comunidade. E aí eles nos chamam a atenção para a gente reconhecê-lo na comunidade. E aí o céu, o inferno, existe? Existe. E aí onde é que ele está? Aqui. O céu e o inferno já está aqui. O céu e o inferno é quando nós estamos vivenciando as nossas experiências e curamos pessoas ou matamos pessoas. O céu e o inferno é quando a gente segura na mão do outro e ajuda o outro a vivenciar a sua experiência de vida, de história, ou quando a gente exclui, quando a gente oprime. O céu e o inferno, ele já começa aqui. Agora, o que é que, Messias, que você... E aí uma visão muito pessoal. O que é que você acredita o pós-morte? Por que a gente tem que estar se preocupando com o pós-morte? Por que a gente tem que ser bonzinho agora para poder ganhar o céu? O céu não é mercadoria, não é pagamento, não é uma experiência capitalista. Então, o céu ou o inferno, ele será naquele momento. Agora, se a gente foca nessa existência, se a gente foca no tempo presente, se a gente traz a nossa energia, o nosso pensamento para esse percurso do que é que nós estamos vivenciando, no lugar que nós estamos, aí sim nós estaremos experimentando o céu ou o inferno na nossa história, no tempo presente. Eu tento reconstruir na minha cabeça e tento propagar isso para outras pessoas que convivem comigo, que uma coisa é certa, nós vamos morrer. Mas nós não precisamos se preocupar nesse momento como vai ser o pós. Nós precisamos se preocupar o que é que nós estamos fazendo agora. Cada pessoa que eu encontro, cada vivência que eu tenho, cada momento que eu sou convidado a semear coisas boas, a semear palavras boas, a semear luz. E também se permitindo viver os nossos conflitos, né? Tem horas que a gente tem umas reações, umas vontades de ser demônio, porque também habita dentro de nós. O bem e o mal habita dentro de nós. Sim, nós somos humanos também, né? O próprio Jesus teve uma hora que ele chutou Quebrou umas tudo. mesas, foi lá e disse, "Ei, gato, não é assim não." A casa de meu pai não é lugar para estar negociando, não. É, porque não, ele que era santo, imagina a gente também, né? Igual tem aquele meme do rei dos áudios, né? Virar uma mesa com 5 pessoas. Tem hora que a gente também precisa virar essa mesa, né? E tá Com, tudo bem. com essas 5 pessoas e pronto, e resolve o problema, que são os conflitos da vida, né? Que eu acredito que a própria espiritualidade ele cobra isso da gente também, a atitude, né? Na nossa vida. Vamos lá para os próximos comentários. Daca colocou aqui tanta loucura, hein, amiga? Acompanhei um pouco de sua fase inicial. Foi na PJMP onde me descobriram e, e se assumir aos 16 anos. Me amo muito e agradeço a pastoral por tudo. A, a, a sua experiência toda de vivência espiritual culmina hoje na PJMP. Não, Não, ela nasce na PJMP é a pastoral da PJMP, juventude. isso, do meu popular. Ela nasce na PJMP na Igreja Católica. Sim. Eu fiquei 5 anos sem participar de nenhuma denominação, de nenhuma comunidade. Minha família é evangélica, é das igrejas tradicionais da Congregação Cristã do Brasil. Também. Minha mãe, meu irmão e outros irmãos. E aí eu fiquei um período sem participar de nenhuma denominação. E aí eu tive um surto psicológico em 2016 e fui para São Paulo. E aí lá em São Paulo, procurando às noites, né, as baladas, as Porque saunas, elas precisam também, é, elas não são obrigadas, que a né? gente tem que vivenciar as nossas experiências. Eu conheci a igreja lá no site Guia Gay de São Não, ele vai Paulo. procurar, ele vai procurar uma sauna e acha uma igreja, realmente. Deus está assim, aí, bonito, vem cá, esse lugar é aqui. E que também vai estar lá, viu? A gente eu sempre faço o exercício de tentar não condenar as experiências dos outros. Sim, certeza, Deus está em são todos os lugares. vivências. E aí, só que naquele momento que eu estava procurando, ele me levou para conhecer a Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo. Eu cheguei em São Paulo num
no domingo eu fui para esse culto. E aí foi um momento de muita desconstrução mental, de retornar a uma experiência de ver Deus em comunidade. E de lá para cá, voltei a vivenciar a minha experiência espiritual de forma comunitária, né? Tu disse que passou 5 anos sem participar de nenhuma denominação, mas por quê? Foi uma escolha de recolhimento? Foi quando eu tive o conflito com a Igreja Católica que eu não pude vivenciar a minha vocação, a vida religiosa, né? Foi Hum, quando a congregação, que eu não vou citar aqui o nome, é porque eu tive a experiência de tentar ser padre, né? sim, De ser seminarista seminarista. e de buscar em 3 congregações diferentes. Hum, E aí, na última tentativa, quando eu disse assim, você não pode, porque o direito canônico, né, ele nega a vivência vocacional às pessoas LGBT. hum, Eu até poderia ser, mas não podia dizer. E aí, hum, aquele versículo lá, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele ficava batendo na minha cabeça, eu não tive sim. coragem de me negar. E aí, como forma de revolta, me afasto das vivências da Igreja Católica, não quis mais saber de jeito nenhum. E aí fiquei sem participar de nenhuma comunidade, nenhuma denominação. Não deixei de alimentar e de crer, mas aí passou a ser uma experiência muito individual, né? Uhum. E aí até voltar a viver a experiência comunitária da fé. E aí tu conheceu a Igreja Metropolitana e qual é a diferença da Igreja Metropolitana das outras igrejas? Ou não tem nenhuma diferença? Tem muitas. A primeira diferença da ICM para as outras denominações é que você tem que ter a experiência da desconstrução. Você precisa se desconstruir de um formato padrão, de olhar para as vivências religiosas e passar a acreditar em um Deus que se manifesta de diversas formas, em diversos lugares. A ICM tenta vivenciar a experiência de que Deus ele não é de uma determinada religião, mas que Deus é, aí a gente chama de o eterno, que o eterno é presença em todas as experiências. Então, se eu hoje for num terreiro, que aí eu gosto de ir também em várias denominações, eu preciso encontrar e reconhecer esse eterno lá. Se eu vou numa igreja tradicional, numa igreja que a gente conhece como as igrejas tradicionais, eu preciso reconhecer Deus lá. Se eu vou na Igreja Católica, numa missa, eu preciso reconhecer a presença de Deus lá. Não é nem preciso reconhecer, eu tenho que me permitir. E se eu estiver sentado na calçada da praça, Deus também vai estar lá. E se eu estiver lá no bar tomando uma cervejinha com meus amigos, Deus também está lá. E se eu estou aqui dando essa entrevista e conversando com você, Deus também está aqui. Então, a ICM ela tenta fazer essa experiência de reconhecer esse mistério onde tem pessoas. Onde tem pessoas reunidas, é uma oportunidade de Deus se manifestar. E aí, nessa experiência, a gente precisa se desconstruir. Porque às vezes a gente acha que Deus só vai estar lá do prédio. Quando fala igreja, a gente vai imaginar aquele prédio tradicional, Sim. né? Quando fala vivência da fé, a gente espera todo um ritual, que também é necessário, que também faz parte, porque nós vivenciamos numa cultura, numa história que é feita de A ritos, né? conexão, né? É preciso você se preparar para se conectar também. Não é também de qualquer jeito. Eu acredito isso também. Até porque falando de uma forma bem leiga, aqui bem assim, quinta-feira à tarde. Não tem na Bíblia que Jesus ou Deus disse assim, olha, a igreja certa é essa, a religião certa é essa, né? Ele- Acho que o grande ensinamento é esse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Deus, Jesus, o, o centro, né? E aí, Jesus, enquanto caminho, verdade e vida, para nós que acreditamos, precisamos se perguntar assim: qual é o Jesus que eu acredito? Sim. Porque hoje, e aí trazendo esse versículo para o tempo atual, Jesus está sendo vendido em todas as esquinas, Jesus está sendo vendido nas televisões, Jesus está Hum, sendo vendido nas redes sociais. E sim. aí, qual é o Jesus que eu acredito? Que caminho é esse que eu me permito experimentar? É o Jesus enquanto mercadoria? É o Jesus que vai me compensar por eu ser bonzinho? Ou é Uhum, Jesus que nasceu de uma mulher que era tinha uma relação com José, mas que o filho dela não era de José? hum, É de um Jesus que nasceu em um contexto periférico para poder romper com a cultura? Ou é um Jesus bonzinho que a gente tem na imagem da cabeça da gente? É um sim. Jesus que percorreu todo um percurso
de opressão e para tentar romper com esse sistema, ou é um Jesus da imagem que está na parede da minha casa? Então, que caminho é esse? Que verdade é essa? Que vida é essa que a gente crê? É para todas as pessoas ou é apenas para quem eu quero? E é o grande desafio. É o grande desafio eu olhar para um presídio e saber que aquelas pessoas estão lá presas e pagando pelos crimes que cometeram, mas reconhecer Jesus nelas. É um grande desafio olhar para as pessoas que estão nos leitos dos hospitais e reconhecer Jesus dela. É um grande desafio olhar para os políticos e reconhecer Jesus nele. É um pouquinho difícil, É um grande mas desafio olhar para nós religiosos e reconhecer Jesus na gente. Porque a gente só quer reconhecer Jesus de uma forma padrão e desenhada e eurocêntrica que foi nos ensinado. Jesus exatamente. branco e não Jesus preto e não Jesus colorido. Uhum. Ai, Messias, um papo muito gostoso. Adorei, muito bom mesmo. Rosmari Almeida, sucesso até o final desse debate, papo importante. Muito obrigado. E estamos chegando ao final. A gente tem 2 minutos, né? 2 minutos para terminar. Há muita coisa para falar, a gente vai ter que marcar de novo, porque foi muito bom. Eu queria que você terminasse passando uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo a gente, que vão nos assistir depois. Termina aí. Eu quero, eu quero, Lucas, de forma muito especial, agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente compartilhar nossa experiência de fé. Quero aqui validar a experiência de fé de todas as pessoas, mas de forma muito particular das pessoas LGBT, aquelas pessoas que encontram a sua força no divino, no sagrado, independente de qual religião ela esteja, ou até mesmo quem não está em religião nenhuma. Quero validar todas elas. Quero agradecer aos amigos e às amigas que compartilharam aí nos comentários e dizer para quem já estava assistindo e para quem vier assistir, de que a experiência de fé é mistério e esse mistério só acontece na sua vida. Então, se permita vivenciar a sua dimensão divina dentro da sua dimensão humana. Da mesma forma que Jesus foi convidado e ele se reconhecia filho do eterno, eu, você, todos nós somos da eternidade. Mas estamos aqui experimentando a nossa humanidade. E dizer de forma muito especial para todas as pessoas LGBT, todas, independente se é assumida ou não, que existe um amor e que esse amor ele está dentro de cada um de nós. E esse amor ele não é metrificado, mas ele é experimentado e que nós possamos fazer a escolha de amar, amar livremente, amar independente e que esse amor ele é materializado no acolhimento. E aí dizer para as famílias, para os pais, para as mães, para os tios, para os adultos, que quando você reconhecer uma pessoa LGBT, simplesmente acolha, porque é o acolhimento, é o amor que vai nos salvar, vai salvar a humanidade de toda essa sociedade de opressão. Eu creio no amor e faço parte da civilização do amor, porque Deus, o Eterno, é amor. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora e até a próxima.